o evangelho para você? Qual é o conceito que você tem sobre cristianismo, sobre vida com Deus, sobre relacionamento, sobre servir a Deus? Eu vou te dizer mais ou menos qual era o conceito que eu tinha sobre o evangelho. Durante um certo tempo da minha vida, o evangelho era sinônimo de algo muito difícil, muito penoso, muito triste, medonho até. Era uma questão de falta de inteligência. Durante um certo tempo da minha vida, eu não tinha alegria de viver o evangelho, porque eu havia sido ensinado, ou por causa da minha ignorância mesmo, eu aceitava que o evangelho era só mais uma religião dentre tantas outras religiões. Mas sabe, um dia os meus olhos espirituais foram abertos e eu comecei a enxergar o evangelho de uma forma diferente, porque eu comecei a ver o evangelho na pessoa de Jesus. Eu comecei a ler o evangelho numa ótica diferente, porque os meus olhos foram abertos e eu comecei a enxergar a revelação da palavra de Deus exatamente como está escrito. Lá na epístola de Romanos, de Paulo aos Romanos, Paulo diz algo sobre o que é o evangelho. Ele fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do gentio. Visto que no evangelho nos é revelado a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Sabe o que significa o evangelho? O evangelho no grego significa notícias boas, notícias alegres, boas novas. Evangelho não tem nada a ver com algo penoso. Evangelho não tem nada a ver com pobre coitadismo. Evangelho é notícia boa. Deixa eu te dizer algo sobrenatural, maravilhoso. Tem notícia boa no evangelho. Aleluia, glória a Deus, quando você começa a compreender que o evangelho é o poder de Deus, ou seja, a capacidade, a graça, a suficiência de Deus para te dar aquilo que você jamais conseguiria por si só, para fazer para você aquilo que você jamais conseguiria viver por si só, a sua vida começa a mudar. O evangelho é o poder que te salva. E essa palavra salvação no grego significa a palavra sozo, que significa cura, libertação, proteção, preservação, perfeição, livramento, bem-estar espiritual, prosperidade, ou seja, é você ser bem-sucedido em tudo na vida. Quando eu comecei a compreender que Deus não estava de mau humor, Deus não estava irritado lá no céu com um cajado pronto para descer na cabeça de alguém. Deus é aquele que me ama, é aquele que cuida de mim, é aquele que tem pensamentos bons ao meu respeito, é aquele que me valoriza tanto que deu aquilo que Ele tinha de melhor, simplesmente porque Ele foi com a minha cara. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei que evangelho você está vivendo, mas se o evangelho que você está vivendo não está te inspirando e animando a crescer, a avançar, a viver feliz, a viver contente, a viver animado, a viver curado, a viver em paz, a viver em saúde, a viver em prosperidade, se o evangelho que você está ouvindo não está revelando a sua posição em Cristo, a justiça de Deus, não é o evangelho que você está vivendo. É bom você rever que tipo de mensagem você está ouvindo e começar a ser levantado pela palavra de Deus para que você não aceite mais jugo de religiosidade, jugo de escravidão, jugo de condenação, complexos de medo, complexos de culpa, complexos de inferioridade. O evangelho revela a justiça de Deus. E justiça nada mais é do que essa capacidade de viver diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação, chamando Ele de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Eu estou animado com a minha vida, eu estou animado com o evangelho, eu estou animado com o que Deus tem para fazer por meio de mim, através de mim, em mim. Eu estou animado em manifestar Cristo por meio da minha vida, porque o evangelho não tem nada a ver com tristeza. O evangelho é a vida de Deus misturada com a sua vida, é o poder de Deus para te salvar e te livrar daquilo que tenta te prender. Seja livre por causa do evangelho, viva feliz por causa do evangelho, tenha uma atitude positiva por causa do evangelho. Deus ama e deseja que você avance nele cada vez mais. Oi gente, aqui é o André Martins e eu tô aqui para anunciar a você que depois de um bom tempo criando uma expectativa e um desejo no meu coração de realizar novos vídeos, tanto musicais
como de mensagens inspiracionais. A gente está abrindo esse canal e criando novas possibilidades de você ser edificado por meio da palavra de Deus. Se você curtiu esses vídeos, se você deseja crescer um pouco mais na graça do Senhor, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, dê um like e fala das coisas boas que Deus tem feito. A religião, ela não é uma questão apenas social, econômica, cultural, política. A religião nada mais é do que uma necessidade humana. A religião é a busca humana por Deus.